E nós vamos conversar agora no Jornal Brasil Atual com o João Brant, que é o secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, essa secretaria que foi criada agora no novo mandato do presidente Lula. João, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem contigo? Tudo bom, Rafael? Como estão? Prazer pela tua participação aqui no jornal, João. E aí a gente já vai começar com um problemaço, né? Dentro da tua secretaria, a gente já coloca essa pergunta que está na cabeça de muita gente aqui no Brasil hoje. Como regular as plataformas digitais e evitar que elas sejam propagadoras de mentiras e cúmplices do terrorismo a partir do que a gente acompanhou no último domingo? É um trabalhão, né? Rafael, eu acho que nós precisamos fazer esse debate com tranquilidade e serenidade e entender, antes de tudo, os nossos objetivos. O que a gente está tentando garantir? Nós precisamos conseguir defender os direitos individuais e coletivos na rede. Nós precisamos defender o direito das pessoas que são atacadas, defender o direito da sociedade a estar bem informada e, portanto, não receber uma onda de desinformação. E proteger o ambiente digital para que os mesmos direitos que você tenha fora da rede, você tenha dentro da rede. Então, se incitação a golpe de Estado fora da rede é proibido, dentro da rede precisa ser proibido também. Então, nossa leitura é de que nós vamos fazer um grande debate com a sociedade, entender quais são as lacunas hoje, quais são as regras que estão em curso hoje que fazem com que seja tão difícil enfrentar esse problema. O que a gente pode entender dos movimentos que estão sendo feitos na Europa, que acabou de aprovar um sistema, né, de regulação para as plataformas. A gente pode se inspirar nisso ou não? Ontem à noite estava o Biden pedindo uma ação bipartidária em relação às Big Techs. Quer dizer, eu acho que não adianta a gente sair para a conversa com fórmula pronta. Nós precisamos discutir com a sociedade, entender quais os caminhos que o Brasil precisa tomar, discutir com os países latino-americanos e pensar a melhor estratégia para, antes de tudo, garantir direitos. Se isso vai chegar numa discussão sobre regulação propriamente, não sabemos nesse momento. A gente sabe que a gente precisa fazer esse debate e garantir que os direitos possam ser protegidos online. A gente está falando com o João Brant, que é o novo secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação do Governo Federal. Você colocou no seu Twitter, João, que a pedido do ministro Pimenta, secretaria a qual a tua pasta está subordinada, estão em diálogo permanente com plataformas e com a AGU e com o Ministério da Justiça, tomando as providências legais. Todos os esforços são para impedir a incitação ao golpismo e a monetização de conteúdos golpistas na rede e viabilizar a identificação desses vândalos. Como conseguir fazer esse tipo de ação junto a essas plataformas, que a gente já recebeu aqui informações pela própria imprensa, de que muitos desses canais começaram a monetizar, ganhar dinheiro, enfim, com a divulgação e a difusão dessas ações terroristas e golpistas no último domingo. Como fazer isso? Como é que está essa relação? Vocês já fizeram contato com essas plataformas? Como é que está esse processo? Olha, a gente está em contato com elas desde domingo. Acho que há 2 ou 3 caminhos, e aí a gente precisa dizer, uma das questões que ficam claras aí nesse período e nesse processo é que os instrumentos não são ainda os mais adequados para enfrentar exatamente momentos de crise como esse. Uma das questões que está posta é o diálogo com as plataformas para que elas apliquem os próprios termos de uso, né? Nos preocupa que algumas das plataformas tenham regras para isso e não apliquem propriamente, não consigam fazer um acompanhamento desse conteúdo e aplicá-lo. O segundo caso são plataformas cuja regra não atinge propriamente esses chamados contra golpe, a favor de golpes. E aí a gente precisa discutir exatamente mostrar que isso está em violação contra a lei brasileira, e agir a partir do Ministério Público Federal, agir a partir da AGU, agir a partir da Defensoria, todos esses órgãos têm competências, a AGU, no caso, quando isso toca em questões da União,
mas a Defensoria e o Ministério Público, a partir da noção de defesa de direitos coletivos e difusos. Então nós vamos estimular esses atores que ajam, que atuem e que cumpram o seu papel na defesa e na garantia da lei brasileira. Ela precisa valer também no ambiente online. Nós estamos fazendo... uma parte disso também passa por esforços que foram sendo recebidos de denúncias que a sociedade civil foi fazendo, e o Ministério da Justiça recebeu essas denúncias, tem processado essas denúncias e buscado dar encaminhamento. Ou seja, se você tem provas de que Ciclano Beltrano esteve envolvido, fez live de dentro do Planalto, ou do Congresso, ou do Supremo Tribunal Federal, é evidente que passa a haver a prova de um crime, e aí o que o Ministério da Justiça tem feito também é atuar junto à Polícia Federal e à AGU para buscar responsabilizar essas pessoas pelos atos que fizeram. Então, digamos que nós estamos usando um teste, entre aspas, a quente, para testar, inclusive, os mecanismos atuais de defesa de direitos nesse contexto. Eu diria que esse teste tem mostrado que faltam mecanismos robustos de proteção, nesse caso, da ordem democrática. Acho que esse é um dos elementos que certamente nós vamos ter que discutir publicamente aí no próximo período. E esse me parece que é o primeiro desafio que vocês vão ter que enfrentar. Mas você falou que é preciso, enfim, já fazer esse tipo de discussão antes de se propor uma conversa mais ampla com toda a sociedade sobre a regulação desses meios. Eu lembro que durante os primeiros governos de Lula e da Dilma Rousseff foram feitas conferências e foi proposto inclusive um marco de regulação para os veículos de comunicação tradicionais. E houve uma grita geral dizendo que isso significaria censura. Você acha que esse tipo de reação também pode acontecer quando se coloca em discussão a participação da sociedade, ou colocar como a sociedade como ator importante para dizer o que pode ou o que não pode ser feito e de que forma isso se dá? Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós precisamos retirar os tabus da conversa, né? Não podemos fazer essa conversa com tabu, nem com ideias prontas de início. A Europa, sim, estabeleceu um mecanismo de regulação das redes sociais. O Reino Unido discute e vai aprovar esse ano um mecanismo parecido. Nós temos esse debate acontecendo em várias partes do mundo. A questão é que regulação é remédio, vamos chamar assim, e nós precisamos entender qual é o nosso diagnóstico, quais são os problemas exatamente que a gente tem aqui e qual o melhor caminho para isso. Os Estados Unidos, por exemplo, discute a mudança no regime de responsabilidade, ou seja, hoje as plataformas não são responsáveis por aquilo que elas veiculam. Há um debate lá se deveriam ou não ser responsável por conteúdo de terceiros, especialmente em casos específicos como esse que a gente estava dizendo. Esse é um debate que a gente pode fazer aqui e que não necessariamente implica em regulação no final do processo. Ou seja, tem a discussão sobre o regramento do processo, eu acho que ele é necessário e urgente. Se isso vai chegar num processo de regulação, é só a conversa pública que vai ter como dizer. Acho que a gente não tem que ter nenhum medo, nenhum pudor, nenhum tabu. Acho que e devemos sim preservar o tempo inteiro, se isso for o caminho que o Brasil entender que é o melhor, buscar o equilíbrio de direitos, buscar um sistema de freios e contrapesos, buscar sistemas que não empoderem demais determinados atores de vigilância ou de vigilância privada ou pública, para que isso não reverbere de forma negativa no direito dos usuários. Quero agradecer a participação do João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, secretaria que foi criada agora no novo mandato do presidente Lula. João, agradecer a tua disponibilidade com os ouvintes, internautas e espectadores aqui do Jornal Brasil Atual, te convidar para participar mais vezes e desejar boa sorte no teu trabalho, porque trabalho não vai faltar, hein? Não falta, Rafael. Obrigado a você, aos ouvintes, espectadores que estão nos acompanhando. Um forte abraço. Conversamos com o João Brant, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.